Um passarinho contou para mim que o São Paulo ia largar a mão do Arthur Chaves e ia voltar atrás do Domingos Duarte. Você tem essa informação? Cara, o Domingos Duarte, deixa eu ver se ele ainda está desempregado, né? Eu fui o primeiro a contar que o Domingos Duarte interessava, porque o Domingos, até curioso, eu estava voltando da final de Budapeste, a final da Champions, e aí uma pessoa me ligou e falou: Nicola, é o seguinte, o São Paulo está muito interessado no Domingos Duarte, já fez proposta, mas não houve acordo por conta da pedida. Verdade é que o Domingos Duarte, livre no mercado depois de sair do Getafe, tem proposta para continuar na Espanha e quer receber uma quantia grande para jogar no São Paulo. O que pegou foi o aspecto financeiro. O Duarte até demonstrou interesse em jogar no futebol brasileiro, em jogar mais especificamente no São Paulo, mas quer ganhar mais lá, quer ganhar mais aqui do que lá. Primeira pedida, primeira proposta do São Paulo giraria entre salários, direitos de imagem e luvas em algo na casa dos R$ 500 mil. E o Domingos Duarte trabalhando com o dobro desse valor, tá bom? Verdade que o São Paulo saiu fora da negociação do Arthur Chaves. Ô Severino, deixa eu contar um bastidor. O grande entusiasta da ideia do Arthur Chaves era o Rui Costa. O Rui considera o Arthur um baita craque, um jogador do nível do Jeromel nos bons tempos, e ele era um entusiasta, ele que tentava convencer o resto da galera a levar essa negociação adiante. Com a saída do Rui e com as duas negativas do Hoffenheim em relação ao jogador, dá para dizer que deu uma bela esfriada, tá? Hoje, se qualquer avanço acontecer, eu te diria que é zebra. O André Martins, Nicola, me atualiza sobre o São Paulo, por favor. Eu já falei sobre o Arthur Chaves. O São Paulo está em busca de um executivo de futebol. Especularam o nome do Edmilson, eu não consegui a confirmação desse nome. Edmilson, vocês vão lembrar, zagueiro barra volante, que jogou no São Paulo, no Barcelona, na seleção brasileira, seria uma das alternativas. O São Paulo que também está cogitando dois retornos. O Arboleda e o Mike podem ser reintegrados ao elenco. Ambos haviam sido afastados antes da chegada do Dorival. O Dorival até cogitou reintegrar o Arboleda assim que ele voltou ao São Paulo, no caso, o Dorival. A repercussão foi bastante negativa e essa ideia foi adiada. Agora, com o retorno do Arboleda das férias, houve uma primeira conversa entre o Dorival e o Arboleda nessa segunda-feira. O Mike também é alguém que pode ganhar novas oportunidades, lateral formado em Cotia, que havia sido promovido ao time de cima já há algum tempo, mas que com o Roger Machado foi afastado. Na época, a justificativa do afastamento do Mike era pela falta de comprometimento nos treinos. Enfim, assim que tiver alguma posição sobre esses retornos, a gente conta em definitivo para vocês, tá bom? O Severino tá pedindo para eu checar se o Rodrigo Dourado, volante que atua no México, foi oferecido ao São Paulo. Cara, hoje o São Paulo tem negociações mais avançadas com o Botafogo, por uma troca do Ferrarese pelo Newton em definitivo. Mas o Botafogo vive situação absolutamente maluca, né? Ninguém sabe quem manda no Botafogo. Hoje, por exemplo, o Textor conseguiu na justiça uma reversão provisória da decisão que o devolve ao comando do clube, embora um outro órgão não aceite essa decisão. Cara, um verdadeiro caos. Então, até para negociar um jogador com o Botafogo é bem complicado. A chance de o Raí ser o diretor de futebol do São Paulo, o Levi não ouvia esse nome, mas o fato dele ser um cara muito de esquerda, politicamente, já ter declarado apoio ao Lula, isso lhe custou alguns, alguns arranhões à sua imagem dentro do São Paulo. Tá? Eu posso dizer que dentro do Conselho Deliberativo, o Raí passou a ser uma, entre aspas, persona não grata. Severino Costa, Nicola, a diretoria de São Paulo planeja de 4 a 5 reforços. Por enquanto só veio um. Diz que não vai trazer mais ninguém, a não ser um volante. Um volante. Cadê os zagueiros principais? Não, o São Paulo está tentando contratar, mas, cara, muita dificuldade, há enorme descompasso financeiro. Hoje, inclusive, o São Paulo está bem distante da obrigação de cumprir duas metas do fair play financeiro. Você sabe que desde o início do ano, os clubes passaram a ter a obrigação de se adequar a um fair play financeiro. E o São Paulo está bem distante das duas principais metas, que tratam sobre valor investido versus receita e também o déficit, tá? Nicola, existe alguma resposta ou atualização da conversa do Arboleda com o Dorival Júnior para ser reintegrado? Bora tentar descobrir essa história também, né? Rolou hoje essa primeira reunião, o Dorival cogita reintegrar o Arboleda desde que ele chegou. Assim que o Dorival chega, a primeira coisa que ele fala, por que a gente não reintegra, tá? E o que, na oportunidade, a repercussão foi muito grande.
O que está rolando nos bastidores entre Arboleda e São Paulo é a preocupação de reintegrar o cara e de a torcida achar que a diretoria é bunda mole, tá permitindo que os caras façam tudo. Então, a tendência é que para ser reintegrado, o Arboleda tenha de fazer publicamente um pedido de desculpas, tá? Se esse pedido de desculpas acontecer, pode, de fato, haver a reintegração do zagueiro equatoriano, que até recebeu propostas de clubes do Brasil, mas todas eram por empréstimo gratuito, com o São Paulo ajudando em parte dos salários. E nessas condições, o São Paulo não vai fazer. Resposta do presidente do Ceará sobre a chance de Fabri do Vitória ser contratado. Tentei, mas ele quer voltar para a Espanha caso não fique no Vitória. Obrigado. Então tá respondido aí. Vocês vão mandando as perguntas e a gente vai respondendo por aqui. Nicola, você não acha que se o Arboleda for integrado no São Paulo, quando o jogo for no Morumbi, a torcida vai acabar com a raça dele? Vai xingar de tudo quanto é nome? Cara, em geral, nem sempre as impressões que a gente tem de torcedores nas redes sociais são iguais às do estádio, né? Embora em alguns casos sim. Eu acho que esse é o caminho. Se ele voltar a ser reintegrado no São Paulo, o primeiro jogo vai ser de vaia. Mas aí vai depender dele em jogar bem para tentar acabar com isso, né? Reviravolta no caso Arboleda. O zagueiro equatoriano se reapresenta depois de um período de folga e vai ter uma conversa a portas fechadas com Dorival Júnior. Se Arboleda e Dorival se entenderem, a tendência é que o zagueiro volte a ser utilizado pelo time principal. Atleta de 34 anos de idade que queimou seu filme dentro e fora do São Paulo depois de desaparecer por um mês. Ele foi para o Equador para curtir dias de descanso sem autorização do São Paulo. Inclusive, passou várias semanas sem contato. Depois, passou-se a negociar uma rescisão de contrato de forma automática, o que não aconteceu. A expectativa em relação a essa reviravolta ganhou um pouco mais de força depois da demissão de Rui Costa, que era o responsável pelo departamento de futebol. Dorival chegou a cogitar, quando contratado, a reintegração do Arboleda, mas a repercussão entre torcedores do São Paulo foi muito ruim. Vamos entender como é que vão funcionar essas próximas horas. A Arboleda, que custa R$1 milhão por mês ao São Paulo, são 700 mil em salário e mais 300 mil que o tricolor paga por mês de dívidas que o Arboleda havia feito no mercado. Importante registrar ainda que o São Paulo pretende anunciar seu novo executivo de futebol ao longo da segunda-feira. Uma das especulações é Edmilson, ex-jogador do São Paulo e da própria seleção brasileira, com passagem por Barcelona, entre outros. O Edmilson, que toca um projeto de um clube no interior de São Paulo, é uma das alternativas para o tricolor por agora. E aí, torcedor são paulino, qual é a sua opinião sobre a reintegração do Arboleda ao elenco do São Paulo? Você acha que ele merece uma nova oportunidade ou acredita que o clube deveria ter tomado outro caminho? Deixe sua opinião aqui nos comentários, porque quero saber o que a torcida realmente pensa sobre essa decisão. E se você gosta de ficar por dentro de tudo o que acontece no tricolor, já deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma notícia do São Paulo FC. Valeu pela audiência e nos vemos no próximo vídeo.